Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou a Heloísa Amorim, estamos de volta, com o primeiro podcast de 2026 e claro que eu precisava trazer um tema super pertinente. A gente está vivenciando aí o Janeiro Branco, um mês de atenção à saúde mental, a cuidar das emoções e para estar conversando aqui com a gente, esclarecendo esse tema, tirando dúvidas, falando sobre alguns mitos e verdades, eu convidei a psicoterapeuta a doutora Daniele Cristina, que está aqui com a gente. Inclusive, você já veio para cá alguns anos atrás, trazendo também outro assunto super importante, mas tratar das emoções, fazer essa promessa, esse compromisso com você mesma no início do ano é super importante, né, doutora? Sim. Obrigada, Heloísa, pelo convite. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema que é um tema de suma importância, saúde mental. Para começar, eu gostaria de falar que a gente costuma dizer saúde e saúde mental. Só que, na verdade, não existe a saúde física e a saúde mental. É tudo uma coisa só. Mas a gente costuma dar muito mais cuidado, olhar muito mais para a saúde física, a saúde do corpo. E, às vezes, negligencia a saúde mental. Então, vamos falar um pouco sobre a importância de olhar para essa saúde, essa parte da saúde mental. Então, olha só, ela já começou, dando aí as dicas de como ela aí vai orientar você, inclusive também, daqui a pouco ela vai passar as redes sociais dela também, de como encontrá-la, mas antes eu vou fazer aqui uma série de perguntas que você que está aí do outro lado gostaria, inclusive, de fazer, mas antes da gente começar, eu queria que todo mundo que está nos assistindo se inscrevesse no nosso canal no YouTube, que é Dr. Play Saúde, o nosso Instagram, @Dr. Play, o nosso site, drplay.com.br. Sempre fique ligado aqui em tudo que a gente está postando, que a gente sempre está antenado com tudo que está acontecendo na saúde aqui no nosso estado, no Brasil e também no mundo. Doutora Daniele, falar sobre saúde, cuidar da mente, como você já bem falou, então não tem como separar. É uma Não. coisa só. Mas essa época que a gente está vivendo, janeiro, é um mês propício para a gente botar essa promessa de cuidar da mente, cuidar da saúde emocional no papel e tirar do papel nesse janeiro branco e também nesse ensejo, Por que o janeiro? Porque é um mês dedicado. O Janeiro Branco, ela é uma campanha, tá, brasileira que visa justamente aproveitar este momento de janeiro, que a gente está sempre olhando para as novas metas, para esse novo ano, um ano novo, onde a gente pode começar coisas novas. Então, a gente aproveita essa energia para falar sobre o cuidado com a saúde mental. Então, se você teve um ano difícil, o ano de 2025 foi um ano muito difícil para a gente. E se você está sentindo essa necessidade, quando vira o ano, junto com suas metas para o novo ano, por que não falar e cuidar da nossa saúde mental, cuidar das nossas emoções, cuidar do que acontece aqui dentro da gente? Eu costumo ver que, inclusive, já vi até outras entrevistas com psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas também, que é um mês, inclusive já começa em dezembro. As pessoas começam a procurar mais. Por quê? Porque entre dezembro e janeiro, aí os consultórios, as consultas online, elas são mais procuradas. Tem algum efeito aí fisiológico, psicológico que leva a essa procura maior? O que acontece é que, quando chega o final do ano, a gente começa a pensar em tudo o que aconteceu no ano que a gente estava vivendo, né? Então, todas as questões, todas as dores, todas as perdas. E nós ficamos coletivamente nessa energia de revisitar esse ano, de olhar para trás, olhar o que foi bom, o que foi ruim, deixar para trás o que foi ruim, melhorar o que foi bom. Então, muitas vezes, o que acontece é que as pessoas procuram, porque começam a sentir essa necessidade, esse cansaço, que é um cansaço meio que coletivo de final de ano, e procuram ajuda terapêutica. Apesar que alguns estudos dizem que também acontece o contrário, que a gente, quando chega final de ano, a gente para de olhar um pouco mais para essa questão da saúde mental. Então, assim, não existe um padrão. Existem pessoas que se dão alta, se dão férias de Uhum. terapia no final do ano, assim como existem pessoas que começam, assim como acontece na academia.
Hum. Existem academias que, se você entra em dezembro, está super lotada. Quando você entra em janeiro, está super lotada. Então, talvez seja uma coisa mais coletiva mesmo. Uhum. E aí, aproveitando até esse gancho em relação à saúde mental, pessoas, ainda tem muita gente, e a gente está entrando em 2026, né? Que associa também essa questão de cuidar da saúde mental com transtornos psicológicos. E aí, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo o que é de fato nessa questão dos transtornos psicológicos e essas questões quando a gente fala de saúde mental. Uma coisa tem a ver com a outra, uma coisa puxa a outra, porque muita gente, essas mesmas pessoas que têm transtornos, muitas vezes você não tem nenhum transtorno que precisa ser medicado, precisa ser acompanhado, mas que precisa de um acompanhamento com um psicoterapeuta, com algum profissional que cuide da saúde dele mental. E muitas pessoas associam. Ah, eu só vou procurar se eu tiver algum transtorno. Se eu não tenho nada, eu não preciso. Essa é uma grande questão. A gente ainda vive, infelizmente, um estigma social para a questão da saúde mental. Então, muita gente acredita que quem precisa de ajuda, de terapia, psicoterapia, psiquiátrica, é alguém que tem algum transtorno. Só que hoje a gente sabe que não é bem assim. Quando a gente cresce, a gente é criança, a gente vai crescendo, infelizmente, Heloísa, a gente não tem o ensinamento de como cuidar das emoções, de como olhar para a gente, olhar o que acontece dentro da gente. Muito pelo contrário. Quem nunca escutou do pai, engula o choro. E aí a gente cresce engolindo o choro. A gente não sabe lidar com frustrações, não sabe lidar com medo, não Inclu- sabe. Inclusive, até quem é pai e mãe de menino, né? Principalmente o menino faz, quem chora é a mulherzinha, você não pode chorar. Então, inclusive, até essa questão do homem não poder transparecer emoções, né? Exato. Então a gente não é educado para a educação emocional. Por que que a gente vê as coisas como estão hoje, a violência, esse boom não diria de transtornos, mas de doenças mentais, como estresse, como depressão, como ansiedade. Porque a gente não é ensinado a olhar para isso. A gente não costuma olhar para isso. E geralmente a gente só vai olhar para isso quando explode. Quando a gente já não está mais aguentando. Então, é importante a gente entender que a gente precisa cuidar, sim, das nossas emoções, como a gente cuida do corpo. Mas, infelizmente, se você está com um coração não saudável, o que é que você faz? Vai no médico, ele vai fazer um exame e vai ver que seu coração não está saudável. Se você está com o pulmão com algum problema, o que é que você faz? Você vai no médico, ele vai fazer algum exame e vai detectar que você está com algum problema. A questão é que a saúde mental não tem um exame. Então, muitas vezes a gente acha que a gente não tem nada, que é só um momento, que é só uma fase, mas não é. Como eu costumo dizer, as emoções elas vão criando espaço dentro da gente e a gente não vai olhando, até que uma hora isso pode explodir. E o que eu costumo sempre dizer é: não espere a explosão. Se você sente que você está em um loop infinito de emoções, talvez você precise olhar exatamente para isso. Então, a terapia, a psicoterapia não é só para quem tem transtorno, é para quem precisa entender, lidar, cuidar dessas emoções. Você falando aí, eu lembro bem agora que isso aconteceu mais agora em 2025. A gente vendo no noticiário algumas leis também que começaram a surgir desse cuidado maior, dessa atenção, né, da saúde mental. Incluída dentro das empresas. E até uma colega minha recentemente até me relatou: olha, eu estou na fila de espera lá da minha empresa, porque tem muita gente na fila. Eu disse: peraí, como assim? Eu não estou entendendo. Não, a empresa colocou um profissional para cuidar da saúde mental dos funcionários e tem fila de espera. E aí, você não percebe também que agora, inclusive na sociedade, no mercado de trabalho, as empresas também, aí saindo um pouco mais da esfera, estão começando a olhar para isso, porque é um profissional que ele não tem uma saúde física vai comprometendo o trabalho. Mas também, né, não menos importante, eu diria até talvez até que pior, porque se esse profissional ele não está com a mente saudável, ele também não vai render ali naquele ambiente, né? E vai contaminar negativamente os demais, né? Isso. Existe hoje pesquisas que mostram a quantidade de pessoas
que saem do trabalho, que elas precisam se retirar do trabalho momentaneamente, que seja, por causa de problemas de saúde mental. Então, as empresas perdem com isso e hoje eles já entendem o quanto eles perdem com isso. E Uhum. aliado a isso, a questão das leis, que está permitindo e ajudando e obrigando até as empresas a colocarem pessoas disponíveis para ajudar esses funcionários em questão da saúde mental. A gente sabe que o mercado de trabalho hoje é muito competitivo. A gente vive numa sociedade capitalista. E o que é que hoje se preza muito? Produtividade. Faça mais em menos tempo. Só que nós não somos máquinas para fazer mais em menos tempo. As pessoas, elas são individuais. Existem pessoas que vão fazer o mesmo trabalho, algumas em menos tempo, outras em mais tempo, porque nós não somos máquinas. Então, as empresas, elas precisam entender isso e respeitar isso. Então, o que é que a lei vem? Para fazer com que essas pessoas, elas sejam assistidas e, para além disso, para que essas pessoas que precisam se ausentar do trabalho por causa da saúde mental, elas também não anerem os cofres públicos. Então, assim, é uma questão que ainda está em desenvolvimento, mas eu acho que ajuda a todos. A pessoa, o funcionário individualmente, a empresa que vai ter um local muito melhor para aqueles funcionários Uhum. trabalharem e para o poder público. Então, a saúde mental no trabalho é muito importante de ser vista por esse motivo. Nós somos individuais, mas questões minhas individuais podem impactar o local de trabalho e podem impactar também a esfera pública. Uhum. Então, a saúde mental é um problema de todos nós. E é também um problema de saúde pública, né? Também. Exatamente. E tá todo mundo, né? Tanto na rede privada, na rede pública, todo mundo em atenção a isso. Eu acho que começou, inclusive, lá na pandemia ainda. E o negócio, pelo que eu tô vendo, só vem piorando, né? Existe uma pesquisa que foi feita um pouco depois da pandemia, que os atendimentos de psicoterapia, eles aumentaram níveis, assim, quase 1000% na época da pandemia. Nós somos seres sociais, Luísa. A gente precisa socializar. Por mais que eu diga, ah, não, eu gosto de ficar sozinho, eu me sinto bem sozinho, eu fico bem sozinho, nós precisamos socializar. Então, a pandemia fez o quê? Com que a gente parasse de socializar. Então, ficou todo mundo dentro da sua casa recluso. O que é que aconteceu? A gente precisou olhar para dentro. Silêncio, sem ter distrações, a gente começou a ter que olhar para dentro. E também para as pessoas com que a gente convivia. A pandemia, segundo alguns estudos, foi o maior marco de separação de casais. Por quê? A gente saía para trabalhar, chegava à noite, convivia aquele pouco de tempo e no final de semana. Só que com a pandemia a gente começou a ter que conviver juntos. Todos os dias, né? Todos os dias, 24 horas. E muitas vezes só nós dois. E aí começaram os impactos nas relações. Então, a pandemia, tudo isso da pandemia fez com que essa necessidade, essa procura pela ajuda na saúde mental aumentasse gigantescamente. Dani, eu vou dizer Dani, né? Porque assim já vai ficando íntima. Vai começando na entrevista, a gente já vai ficando íntima. Dani, em relação a essa questão dos sinais, porque é muito fácil também negligenciar, mas tem sinais que podem demonstrar que as pessoas estão emocionalmente adoecidas. Tem como identificar? Tanto a gente fazendo meio que uma autoanálise, talvez seja mais difícil, não sei, ou alguém muito próximo a gente detectar. Tem sinais, tem esses sinais assim visíveis? Existem sinais visíveis, tanto sinais físicos quanto sinais psicológicos. Eu vou falar alguns que podem aparecer. Problema de pele. A gente costuma, muitas vezes, quando está com essa saúde emocional abalada, a pele, isso é chamado de psicossomática. É quando a questão das emoções, elas começam a dar sintomas corporais. Então, problema de pele. Às vezes, pode acontecer com você. No rosto, descamação, irritação, Ticária, coisa. couro cabeludo, queda de cabelo, coceiras
em determinados lugares. É, assim como outros tipos de sintomas mais emocionais, E aí as psicológicos. pessoas vão tratando como um problema dermatológico, né? Uma Exato. pomada, um shampoo, é. Passa uma pomadinha, melhora um tempo, daqui a Uhum. pouco volta. E às vezes não melhora nem por causa da pomada. Melhora porque aquela emoção que estava florada, ela rebaixa um pouquinho, você fica um pouco melhor e ela passa. E quando a emoção vem de novo, ela volta. Então, é uma questão de olhar para o não é o sintoma, a queda do cabelo, a caspa, a urticária, a dermatite. É um sintoma, mas o que está por trás disso? Muitas vezes é uma emoção, ou uma falta de olhar para essa emoção. É o corpo pedindo socorro. Olhe para isso aqui. E às vezes a gente só olha para o sintoma. Essa é a Uhum. grande questão das consequências físicas. Físicas. Emocionais a gente vê muitas. Eu acredito que tem uma que é muito importante de se ver, que é, eu gostava muito de uma coisa, eu não gosto mais. Então, assim, você perde prazer de fazer coisas que você gostava antes. É a perda do prazer. Então, você gostava muito de caminhar. Não gosto mais, não faço mais questão. Eu gostava muito de fazer determinada coisa, não gosto mais. Então é a perda do prazer por coisas que você gostava de fazer antes. É, a perda. Agora, muita gente, desculpa até ela interromper, muita gente associa isso, ah, eu tô ficando velho, é a idade. E vai deixando coisas para trás. Às vezes sonho, às vezes hobbies, coisas do dia a dia. Tem que ter um cuidado aí também, Tem né? que ter um cuidado. Por isso que é importante a gente olhar não para essa perda do prazer. O que é que está por trás? Porque às vezes realmente a gente muda, a gente vai se modificando e aquilo ali já não faz mais Uhum. sentido. Mas eu falo porque às vezes são coisas que a gente tem prazer, que a gente sempre gostou e que a gente começa a perder o prazer por aquilo. Aquilo já não está mais surtindo aquele efeito. Outra coisa é irritabilidade em excesso. Eu estou sempre irritado. Eu estou sempre com esse sentimento de irritação. É o corpo pedindo, olha para isso aqui. Essa irritação vem de onde? Essa irritação vem do quê? Eu percebo que existe muito, dentro da clínica mesmo, do consultório, as pessoas falam sobre esses sintomas, que são sintomas que parecem corriqueiros, todo mundo sente. Irritação, cansaço extremo. Eu durmo bem, Daniele, mas eu estou sempre cansada. Passada. Esse é um dos maiores. Peraí. O cansaço ele vem de um corpo que não descansa. Se o meu corpo descansa, por que eu ando tão cansado, tão cansada? Então, Uhum. às vezes é o alerta que a gente precisa. Então, existem coisas físicas, existem sintomas físicos, existem sintomas psicológicos, emocionais. Então, se você tem 2, 3, 4, 5, é bom olhar para isso. São sintomas. Muitas vezes é o corpo falando: socorro, olhe para mim, olhe para isso aqui. Isso não está bom, isso não está Uhum. legal. Então, é importante a gente se auto-observar para não deixar a coisa chegar num ponto onde explode. Tem vários fatores que você falou, né? Externos, inclusive, que a gente, enquanto ser humano, a gente acaba absorvendo, né? A pressão no trabalho que você falou, a gente tem uma autocobrança muito grande, né? Do perfeccionismo, de fazer mais em pouco tempo, gastando menos. Então, é aquele atalho que a gente sempre quer pegar, né? E não vivencia cada fase, porque tudo é para ontem, né? Tem isso aí também. Tem outras questões também, como até mesmo não tem como não falar de saúde mental e falar das emoções sem falar das telas, das redes sociais, porque a grama do vizinho sempre está mais verde, e aí nossa ansiedade vai lá para cima, porque parece que para o outro tudo é mais fácil, e para a gente parece que é tudo mais difícil. Então, mesmo a gente cuidando, a gente vive aqui na mão com uma ameaça constante, e a gente precisa se policiar. Você recebe muito paciente assim que fica, que assume, porque é difícil a gente, ah, não, mas meu telefone aqui está programado só 1 hora por dia, então eu tenho um super controle sobre isso. Mas na prática não é bem assim, né? Não. É, as redes sociais, elas hoje já é entendido o quanto ela impacta a nossa saúde mental. Eu estou muito ansiosa. O que é que eu costumo fazer? Vou para as redes sociais, vou para o nosso belo Instagram e fico ali rolando feed eternamente, vendo aquelas vidas perfeitas enquanto eu estou aqui vivendo essa vida medíocre. Só que a gente não para entender e para pensar que ali é um recorte.
Ninguém posta nas redes sociais a parte normal da vida, a parte não tão boa da vida. A gente posta nas redes sociais a melhor parte. O que a gente quer que as pessoas vejam, né? A gente posta quando a gente está maquiada, bonita, uma luz boa. A gente não posta quando a gente acorda de manhã com a cara amassada. É. Então, assim, essa é a grande questão das redes sociais. É uma vida que não é a vida real. Então, a gente olha para aquilo ali e a gente acha que aquilo é a vida real. E parece que está todo mundo se divertindo, está todo mundo se dando bem, menos eu. Então, a rede social, ela é um grande fator de comparação. E eu costumo dizer que a comparação, ela é o ladrão da felicidade. A comparação rouba a nossa felicidade. Cada um tem uma vida, cada um tem uma história, cada um tem um percurso. Eu me comparar com o outro é injusto comigo, porque só eu vivi o que eu vivi. Só eu sei o que eu vivi. Então, quando eu chego na rede social e começo a comparar minha vida com a do outro, isso gera, muitas vezes, depressão, ansiedade. Então, é preciso tomar cuidado. A rede social, as telas, já é comprovado que prejudica o sono, prejudica esse entendimento do que realmente é a vida, da normalização. Inclusive rouba nosso tempo, o tempo que a gente poderia estar lendo, poderia estar realmente vivenciando. Hoje em dia, quando a gente sai para um bar, um café, qualquer coisa, a gente tem que se policiar para ninguém pegar no telefone, porque a gente, de frente com as pessoas, tem um anseio por querer dar uma olhadinha, aquela olhadinha, né? Como se a gente perdesse aquele momento de viver ali e o que tivesse aqui fosse mais interessante. É meio que coletivo isso, né? A rede social nos deixou mais próximo de pessoas que moram longe. Afinal de contas, por exemplo, você tem uma amiga lá na Austrália que, se não fosse a rede social, você não saberia como é que está a vida dela, vocês não se falariam uma vez por semana, que seja. Só que, na verdade, a rede social, ela nos deixou cada vez mais sozinhos, porque nós vivemos aqui, nesse mundo da tela, e muitas vezes não percebe o que está acontecendo ao seu redor. Então, muitas vezes a gente está numa mesa com amigos, em um restaurante, com a família, jantando, almoçando, mas está cada um em um mundo. Então, na verdade, a gente não está aproveitando o aqui, o agora. A gente não está aproveitando a troca. A gente não está aproveitando o momento. Porque está todo mundo em um local. Eu estou aqui em João Pessoa, conversando com a Heloísa, mas estou aqui no meu celular, conversando com uma amiga lá na Bahia. Aí eu te pergunto, onde eu estou? Essa é a grande Nem questão. lá e nem aqui, né? Você não está em lugar nenhum. Não estou em lugar nenhum. Então, a gente precisa trabalhar esse foco. A gente está trabalhando e o celular aqui do lado. E percebe que vem uma notificação e você distrai. E você distrai. E aí você fala, eu não consigo me concentrar. Eu acho que eu tenho algum transtorno. Eu não consigo parar e focar em uma coisa. Não, não é um transtorno. Na verdade, o que nós vivemos coletivamente é essa falta de atenção por causa de distrações, de telas, de celular, de rede social. Então, às vezes, a gente vai dormir e pensa assim: eu vou dar só uma olhadinha, vou responder uma mensagem. Quem nunca? Vou responder uma mensagem. Responde a mensagem, responde outras, vai lá para as outras redes sociais, fica lá rolando infinitamente tela. Parece que passou 5 minutos. Quando você vai ver, passou uma hora. Uma hora que você poderia estar dormindo. Uhum. Uma hora que você poderia estar descansando. Eu sempre falo o seguinte, Lu. Tela, rede social, não é descansar. A gente não descansa rolando feed A gente de fica rede até mais social. ansioso, na verdade. Exato. Isso não é descanso. O que é descanso é você sair também disso aqui. Porque a tela já faz parte da nossa vida. Já faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Então, quando eu descanso, muitas e muitas vezes eu preciso descansar também da tela. Só que quem descansa das telas, Não tem como. A gente fica até mais ansioso, né? O que eu deveria ter feito, que eu não fiz, aí cria tudo mais ansiedade. E ainda pegando esse gancho, eu até já escutei muito, até nas redes sociais também, muitas pessoas falando sobre, eu vou fazer terapia para me curar do que fizeram comigo. A gente nunca tem culpa de nada, né? Sempre do que fizeram com a gente. Se eu tô assim é porque fulano e tal, a gente não traz essa autorresponsabilidade pra gente. E aí
acredito que tem muito a ver com autoconhecimento. Então, procurar um psicoterapeuta tem a ver também com você buscar se conhecer, porque tem gente que tem uma maturidade muito grande e ainda muito novo. E tem gente que vai passar na idade 10, 20, 30, 40, 50 anos, vai embora dessa vida e nunca fez uma reflexão, uma autoanálise, não se conhece. E aí eu queria que você falasse sobre isso. A gente se conhece, a gente foge da gente. Como é isso? Como é que chega para você em consultório? Jung, ele já falava, né, que nós temos a nossa sombra. E a gente não quer olhar para essa sombra. Essa sombra, ela é bem desafiadora. Então, fazer terapia também é olhar para essa sombra. É entender que aquilo que eu digo que é culpa do outro, qual é a minha responsabilidade nisso? É sair do lugar de vítima. É se colocar como autora, como protagonista da própria vida. Porque às vezes a gente entende o seguinte: na infância aconteceu tal fato comigo e tudo que eu vivo hoje é culpa da minha infância. É culpa da mãe, é culpa do pai, é culpa da escola, é culpa. Tá, você era uma criança. Você não tinha controle sobre aquilo. Mas hoje você é adulta. E o que é que você está fazendo com aquilo que foi feito com você? Então, terapia também é para olhar para essa questão e se responsabilizar. Porque aquilo aconteceu. É um fato. Não vai deixar de existir. Faz parte da sua história, da sua cultura, da sua Exato. origem. Mas o que eu vou fazer a partir daquilo? Então, a terapia é para olhar para essas sombras. É para olhar para essas questõezinhas que todos nós temos e que a gente muitas vezes não quer olhar. É olhar para aquilo que a gente aponta no outro, o que a gente faz do outro, o nosso espelho, que a gente não quer dizer, ele é aquilo. Eu não. É como Uhum. a gente fala nas redes sociais, né? É o alecrim dourado que nasceu no campo para ser semeado. Uhum. Não, nós também temos a nossa responsabilidade. E muito pelo contrário, a terapia às vezes mostra que tudo bem ser a vilã na história de alguém. Tudo bem. Às vezes a gente vai ser o vilão na história de alguém. Mas a E gente não tudo aceita bem. isso, né? Não, a gente não quer. A gente é sempre a Sempre a vítima. vítima. É sempre o outro, a Uhum. responsabilidade do outro. Então, a importância da terapia é a autorresponsabilidade. O que é que nisso que eu estou vivendo é responsabilidade minha? Tá, o outro está ali, está me atacando, está me maltratando, está me deixando triste, mas qual é a minha responsabilidade naquilo? O que é que eu estou Uhum. fazendo também para aquilo? Além de tantas outras coisas. A terapia é um caminho para a gente olhar para a gente, se conhecer, se reconhecer, se trabalhar e se libertar também de questões, de padrões, mas assim, viver de uma forma mais autêntica, com protagonismo realmente na vida. Ô, Dani, chega muita gente no seu consultório com aquela síndrome que a gente chama de síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, e nada vai mudar. E também eu queria saber se tem muito aqueles juízes, né? Porque a gente é muito juiz da vida do outro. Tudo assim, do outro e juiz da nossa própria vida. Enfim, tem muito disso. Síndrome da Gabriela é mais difícil, porque se eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Pra que eu tá não fazendo preciso. Não, terapia? não preciso. Mas você Às, já teve que banir esse tipo de comportamento, fazer com que a pessoa olhasse por outro lado e depois ela enxergar que não era bem assim? às vezes acontece da pessoa sim procurar terapia, mas muitas vezes procura porque eu fui, porque alguém me disse que eu precisava, Estou aqui obrigada. meio que obrigado. Então, assim, e aí vai ter essa resistência, porque se eu acredito que a minha forma de ser é a única forma possível, é difícil de eu fazer essa modificação, porque a gente só muda aquilo que a gente tem consciência. Então, se eu tenho consciência que esse comportamento meu é disfuncional, é o primeiro passo para começar a mudar. Mas se eu acho que esse comportamento meu é normal, como é que eu vou mudar algo que eu acho que é natural, que é uma personalidade? Que é uma mania. Não vou conseguir Uhum. mudar. Então, assim, acontece, mas é mais raro acontecer dessas pessoas com síndrome de Gabriela procurar terapia. Mas quando procura terapia é muito bom, porque é muito bom a gente colocar um espelhinho na frente, porque a terapia para essas pessoas é isso, a gente bota um espelhinho e fala bem assim, olha aqui para você. Não, essa imagem que você está tendo não é bem isso que você é. Olha para isso aqui. E aí às vezes afugenta, mas Uhum. tem gente que é corajoso e vai pra cima pra olhar pra esse espelho, porque é desafiador.
E essa questão de ser juiz, né, na vida do outro, que tem muito disso, né? Eu também, a gente até já falou sobre isso aqui, essa questão de trazer a autorresponsabilidade. E essa semana eu estava vendo numa rede social, tem uma jornalista também, assim como eu, mas ela mora em outro estado, mora em São Paulo, e ela recentemente, aliás, em dezembro, ela tinha sido demitida de uma grande emissora lá em São Paulo. E ela deu seguimento à vida dela, ela tem um filhinho, é bem casada e etc e tal. E ela recentemente, depois da demissão, ela fez uma viagem para Europa e quando voltou, aí fez uma viagem para o Canadá, meio que emendadas essas. E aí ela sempre abre caixinhas de perguntas, né? E aí foi bem interessante essa semana que ela abriu uma caixinha de perguntas e tinha uma pergunta bem assim acusativa, intimidatória, disse: não estou entendendo. A pessoa meio que revoltada com a vida dela, não estou entendendo. Como é que você foi demitida e você está viajando muito? Como é que você tem dinheiro para isso? E meio que acusando, assim, sabe? E eu gosto dela porque ela é bem verdadeira. Ela não só usa para mostrar as questões, o glamour. Ela usa para falar da vida real, como ela é, sem maquiagem, sem nada. Ela disse: gente, independente do meu marido, eu sou muito bem casada, inclusive ele banca muita coisa pra mim, graças a Deus, entendeu? Mas antes de conhecer fulano de tal, eu sempre fiz planejamento financeiro. Eu tenho uma garantia financeira por meses, caso eu seja demitida. Você conhece de planejamento financeiro? Você já fez planejamento financeiro na sua vida? E ela começou a confrontar esse seguidor dela, né? Que meio que estava revoltado porque ela estava viajando. E ela disse: e se eu precisasse de dinheiro, o meu marido me bancava também. E aí, as férias já estavam programadas, eu só dei continuidade à minha vida. Aí ela fez: como é que vocês julgam a gente aqui nas redes sociais? E eu achei super interessante ela trazer esse tema e confrontar, sabe? Porque outra pessoa simplesmente poderia ignorar a caixinha e só responder o que fosse legal, né? E aí, por isso que eu sempre tô martelando essa questão da rede social, a grama do vizinho, os juízes. Tem muita gente na vida real, na digital e na nossa vida, né? Real. E a gente vive muitas vezes sem pensar para essas pessoas. É, às vezes, Heloísa, a grande questão é que as pessoas esquecem que por trás daquele celular existe uma pessoa, um ser humano. A gente vê aí que a gente vive a era do cancelamento. Então, tudo é motivo para cancelar alguém. E a gente, às vezes, não Verdade. para pensar o quanto aquele ataque massivo, porque imagine, uma rede social, várias pessoas juntas, massacrando uma só pessoa. O quanto de impacto aquilo vai ter. Por isso que existem muitas pessoas que têm até aversão à rede social por causa disso. Porque se você cai num cancelamento desse, como é que você fica? Tem aí os haters, que são pessoas que muitas vezes têm rede social que não mostra nenhum rosto, Só que para vivem atacar. para atacar as pessoas. E foi importante você trazer isso, porque assim, a gente falando aqui de Janeiro Branco, saúde mental, saúde das emoções, e a gente sabe, né, dos casos que tem, inclusive na nossa cidade, muitos que não são divulgados de suicídio, infelizmente. E aí são pessoas que a gente, inclusive, olha na rede social e diga: nossa, mas um grande empresário, uma pessoa bem-sucedida, então assim, até aí a gente também está julgando. E talvez essa pessoa perdeu o tempo aí de ter um acompanhamento para tratar dessas emoções que ninguém estava vendo, né? Provavelmente emoções represadas que ele não olhava, que ele não falava com ninguém. E que vão ali, sendo guardadas, sendo guardadas. E chega uma hora que aquilo ali pode explodir e explode. É importante que a gente entenda que por trás daquela tela, sempre existe uma pessoa. E a gente não sabe como aquela pessoa está. Pra gente, às vezes, mandar uma mensagem mais grosseira. Então, assim, é possível ser gentil. Existe uma frase que eu gosto muito. Seja gentil. Sempre é possível. Sempre, sempre que possível, sempre é possível. Porque a gentileza é sempre possível. Então, a Uhum. gente não sabe, muitas vezes, um atendente. A gente chega em uma loja, a gente chega em um estabelecimento e a pessoa nos atende de uma maneira rude. A gente não sabe o que está passando por trás daquela pessoa, o que está acontecendo com aquela Uhum. pessoa. Então, assim, se a gente puder, seja gentil. Eu costumo dizer sempre isso, a importância. Porque pessoas para colocar para baixo
Existem muitas. Então, seja aquela pessoa que sempre está tentando colocar as pessoas para cima, porque a gente não sabe. E por isso que muitas vezes é tão chocante quando acontece esse tipo de caso. Porque é uma pessoa que você olhava ali, vivia normalmente, uma pessoa que você julga, que tinha conhecimento, tinha uma boa vida, e não faz sentido. Mas só quem sabe o que passa, o que sente, é quem passa o que sente. É, uma mesma situação vivida por duas pessoas sempre vai ser contada diferente por uma e pela outra. Porque cada um vai interpretar aquilo com tudo que viveu na sua vida. Nós estamos juntas em um local e acontece um assalto. Você vai contar esse assalto de uma maneira. Eu vou contar esse assalto de uma outra maneira. São duas versões parecidas, porém diferentes, né? Exato. Porque você vai contar sobre a sua ótica de vida. Eu vou contar sobre a minha ótica de vida. Por isso que, às vezes, um fato ocorrido com duas pessoas, só que uma socialmente é mais grave e a outra é menos grave. A que é mais grave, ela segue a vida normalmente. E que é menos grave, às vezes fica com aquele trauma e não consegue sair daquele trauma e as pessoas falam, mas por uma Que besteira, uma bobagem. bobagem. Mas não. Para aquela pessoa, aquilo teve um significado. E um significado, muitas vezes, de tudo que aconteceu com ela lá atrás. Então, não é uma besteira. Sofrimento psíquico não é besteira. Sofrimento emocional não é besteira. Dani, tem um momento ideal ou recomendado para buscar terapia? Porque, assim, eu sei que na saúde física, né, digamos assim, muita gente ainda não desenvolveu o hábito da prevenção. Graças a Deus isso está mudando, as pessoas estão fazendo mais tratamento preventivo, seus check-ups, né, seus hemogramas, seus exames de imagem. Tem muita gente já mudando essa consciência, pô, no início do ano. Tá todo mundo aí fazendo os seus check-ups, ou pelo menos deveria, né? E assim, mas ainda tem aquelas pessoas que só vai para o médico nas últimas, depois que já fez várias automedicações, que chegou na farmácia e comprou ali um remédio para dor e não tinha mais jeito, aí vai nas últimas para o médico. Em relação ao tratamento da saúde mental, tem um momento exato, um momento certo para procurar ajuda propriamente dita, ou não tem isso? O momento certo nunca vai ser quando você explode. E, infelizmente, ainda é o momento que as pessoas mais procuram ajuda. É quando aquilo explode. Então, o momento certo é quando você começa a identificar questões, e não precisam ser questões grandiosas. Eu percebo que eu estou muito irritada. Eu percebo que eu venho em estado muito cansada. Eu percebo que minhas emoções me atropelam. Eu percebo que eu não tenho controle emocional. Uma coisa acontece, uma frustração acontece, uma raiva vem e eu transbordo essa raiva. Então, é o momento de se olhar para isso, porque tende a piorar, a ficar cada vez pior. Então, não existe um momento certo. A gente entende que todo mundo precisa de psicoterapia? Não. Não precisa todo mundo. Mas que muita gente precisa. Então, se você percebe que você tem essas questões, se você percebe que você não tem controle emocional, se você nomear as emoções. Às vezes a gente não sabe nomear as emoções. Adultos de 20, 30, 40 Ou anos. normaliza muito, né? Ou normaliza. Então, assim, às vezes a gente sente um sentimento, dá um outro nome e não consegue entender o que está passando por dentro da gente. Então, se eu não consigo entender, se eu percebo que o que eu estou sentindo não tem nome, o que eu estou sentindo me toma, o que eu estou sentindo me sufoca, já passou da hora. Então, procura. Muito bom. Nani, em relação, assim, eu sei que ainda tem muita gente, inclusive, que não vai ter esse start, não vai dar o primeiro passo, não vai procurar ajuda, né, profissional. E aí, muitas vezes, um companheiro, um familiar, um amigo pode fazer esse papel, mas também é um momento muito delicado, né? Se você interferir nesse sentido na vida do outro. Mas mesmo assim,
Queria que você deixasse esse alerta, já que você já deu várias dicas, vários sinais de que quando a gente está mal nesse sentido, a gente dá essas evidências não só na pele, né, mas em questões comportamentais. Como é que amigos, familiares, marido, colega de trabalho podem intervir positivamente nessa ajuda, nesse caminho para essa pessoa sair dessa situação? Porque muitas vezes essa pessoa não vai ter essa força, né? E nem vai achar que precisa. É o cuidado, é olhar para o outro. Às vezes a gente está tão focado na gente mesmo que a gente não olha para o outro. Então, se você percebe que alguém com quem você convive, um familiar, um amigo, uma pessoa no trabalho, ela muda o comportamento, ela está muito diferente daquilo que ela sempre foi, é um sinal de alerta. Então, ouvir sem julgamento. Às vezes o que a pessoa precisa é somente ser escutada. E às vezes a gente não tem tempo de só escutar. Às vezes a pessoa não quer um conselho, ela não quer uma dica, ela só quer falar. Ela só quer ser escutada. Então, o maior seria esse. Preste atenção nas pessoas. Escute sem julgamento. Acolha. Acolha. Se a pessoa pedir uma ajuda, acolha, tente ajudar no que você pode. Porque muitas vezes a gente não tem o conhecimento, a gente também não tem a capacidade, a gente não tem as ferramentas. Mas quem não sabe escutar? Quem não sabe acolher? Quem não sabe dizer, eu não sei pelo que você está passando, mas eu estou aqui com você. Você não está sozinho. Você precisa de ajuda? Você quer que eu te ajude a procurar ajuda? Então, olhar para as pessoas, ouvir sem julgamento e acolher. Todos nós temos essa capacidade. Engraçado que você falando sobre isso, a gente também tem esse outro sentimento, né? Ele contrapondo aí, porque pode ser o sentimento de muita gente que faz sem nem perceber. Mas, por exemplo, parece que quando eu tô contando o meu problema para outra pessoa, o meu problema é maior e mais importante do que o seu. Então, nesse momento, você silencia para me ouvir, mas de repente você também tinha muita coisa para me falar. Isso acontece muito, inclusive, em relações de amizade, né? E aí muitas vezes você começa a silenciar, silenciar, e o outro nem escuta também as suas dores, também nunca mais vai compartilhar, esquece. Não vou, não dá, porque o problema dela sempre é maior. E isso que você está falando é muito importante, porque às vezes a gente acha que é amigo, né? As relações de amizade, casais também, a gente sempre está dando a vez do outro e o outro não tem essa sensibilidade de ouvir o que você também tem para falar. E a gente fica nesse limbo de egoísmo, né? Parece que tudo gira ao entorno de mim, do meu umbigo, e aí a gente não tem essa empatia, na verdade, essa empatia com o outro. É uma questão muito delicada e que a gente vai perdendo também, se a gente não tiver cuidado, né? Exercitando, né? A gente acaba não exercitando, fazendo esse exercício de parar e ouvir o outro. Porque o nosso problema geralmente é o maior, porque é o problema que a gente sente. Então, pra gente vai ser o maior problema. Só que, assim, existem problemas maiores do que os meus. E às vezes não precisa nem ser maior para eu parar e escutar o problema do outro. E às vezes, como eu falei, eu não preciso nem dizer o que o outro deve fazer. Às vezes, só escutar, só acolher, só falar, olhar no olho e falar: eu estou aqui com você. Você não está sozinho. O que você precisa? O que é que eu posso fazer por você? Às vezes é só perceber. A pessoa tá ali calada. Com quem nunca vivenciou isso? A pessoa tá ali calada, tá diferente, tá estranha. E aí você chega: oi, tá acontecendo alguma coisa? E a pessoa desaba. Ela só precisava disso. Uma pessoa que olhasse, se sentir vista. E hoje, com as redes sociais, de novo, com as telas, Uhum. o que a gente menos está fazendo é olhando ao nosso redor. Então, às vezes, a pessoa que está do nosso lado está passando por problemas, está passando por questões, só que a gente não olha. Primeiro que a gente está olhando para a gente, que a gente tem essa tendência, e está olhando aqui para a tela, e a pessoa do nosso Uhum. lado precisando da nossa ajuda e a gente não ajuda. Então, eu acho que é um exercício mesmo, Elô. Uhum. É olhar para o mundo de forma mais empática, de forma mais atenta. Além de olhar pra gente, porque às vezes também tem isso. A gente olha pro outro e às vezes a gente até percebe o outro, mas não Não, percebe na gente. Então, é ampliar o olhar. É olhar o mundo com mais amorosidade. A gente está precisando disso. É olhar para o mundo com mais empatia, com mais generosidade.
Dani, a gente está se dirigindo para o fim, infelizmente, porque essa conversa está muito boa. Para o primeiro programa do ano, acho que inclusive assim serve de alerta, de start, de abrir os olhos, né, para si e para o outro. Porque também quando a gente está bem com a gente, quando a gente exercita a gratidão também, tudo isso reflete positivamente na vida do outro. Então a gente precisa se curar de muitas coisas, né, também trazer essa questão da autorresponsabilidade, do autoconhecimento. E, gente, tudo isso quando a gente não consegue aí com as próprias pernas, não tá bem, a gente precisa de um acompanhamento psicológico. E antes da gente encerrar, eu queria que você divulgasse suas redes sociais, de onde achar. Ela é baiana, mas tá aqui, ó, há muito tempo, para ela não tem fronteiras, né, Dani? Então, Não. diga suas redes sociais, aonde ele encontrar, o que vão achar, né? Porque você trata disso e muitas outras questões também, sempre está atuando e bem atuante nas redes sociais, trazendo muitos temas ali relevantes. Quem quiser me conhecer, quiser me seguir, quiser me acompanhar, é o Instagram, Daniele, com dois L's, Cristina, PSI, tá? Temos também um site, www.danielecristina.com.br, e é só me acompanhar, mandar uma DM. No Instagram tem o link com o meu WhatsApp. Se desejar, é só mandar uma mensagem e a gente vai aí fazendo esse trabalho. É muito importante. Eu costumo sempre falar, Heloísa, que é muito importante essa questão da gente olhar pra gente, de olhar para as nossas emoções, que a gente deve buscar esse autoconhecimento. É preciso a gente se olhar também. Eu falei sobre generosidade, mas a importância da gente se olhar com essa generosidade. Entender que eu sou importante, o que eu sinto é importante, o meu sentimento é importante e a minha saúde é importante. Não existe, de novo, corpo e mente. É tudo uma coisa só. E para um estar bem, o outro tem que estar bem. Então, é um Um trabalho em equilíbrio. conjunto. É um trabalho em conjunto. Então, assim, eu estou precisando cuidar da minha saúde mental, automaticamente eu estou precisando também cuidar da minha saúde física. Eu estou precisando cuidar da minha saúde física, automaticamente eu também estou precisando cuidar da minha saúde mental. Então, não é tudo junto, é uma coisa só. Tanto é que vocês trabalham até integrado com outros profissionais, como, por exemplo, o próprio psiquiatra também, né? Tem gente que só vai para psiquiatra, vai para lá para manter a medicação, mas muitas vezes falha nesse acompanhamento psicoterapeuta, né? Com certeza. Eu digo que o psiquiatra é muito importante muitas vezes, mas o acompanhamento psicoterapêutico, o falar, o se ouvir, porque quando a gente fala, a gente escuta. É Uhum. colocar para fora. É como se tivesse um turbilhão aqui, uma tempestade de dentro de mim. Eu tomo a medicação e essa medicação, ela ajuda a diminuir essa tempestade. Ela ajuda a camuflar essa tempestade, mas ela não deixa de existir. O que eu preciso é colocar essa tempestade para fora. E como eu coloco? Pela boca, pela fala, pela escuta. A terapia é a cura pela fala. Então, quando você faz o uso da medicação, é para também fazer o uso da cura pela fala, porque as duas deveriam seguir juntas. Então, é um trabalho em conjunto. E às vezes não só com isso, outros tipos de terapias, terapias alternativas, práticas integrativas que existem hoje. Então, é importante olhar para todo esse conjunto, porque nós somos uma unidade de muita coisa. E aí é importante você falar isso. Ai, gente, eu fico sem querer terminar o podcast, né? Porque é muita coisa que vai surgindo. Mas é importante você falar isso, porque muitas pessoas, inclusive, têm vergonha de relatar a sua vida, suas situações para uma amiga, para um parente. Aí, às vezes, se esconde as emoções lá na igreja, independente da religião, e não vai tratando, vai camuflando. E é importante falar que vocês são profissionais capacitados para isso, né? Tem técnicas para isso. Não estão ali para julgar, mas para ajudar. Então, muitas pessoas ainda não têm esse total conhecimento e negligencia. E muitas vezes não busca ajuda por conta disso, né? Então, será que é mais uma pessoa que está ali para me julgar? Não, ela está ali para ajudar, né? A terapia, o terapeuta, psicólogo, psicoterapeuta está ali para te escutar, para fazer com que você se escute, para trazer alguns pontos, para levar, colocar luz naquilo que você não está enxergando, através de técnicas, de ferramentas. Então, é um trabalho em conjunto. Eu sempre digo, principalmente para os pacientes mais desafiadores.
A terapia não acaba aqui, quando a gente desligar a ligação, no caso de online, ou quando o paciente sai da sala. A terapia continua depois que você vai embora. Então, a terapia é uma responsabilidade sua. Eu estou aqui como uma pessoa que vai te ajudar a seguir. Tanto que a minha logomarca é um farol. E eu falo muito sobre isso, assim, para mim faz todo sentido quando eu fui começar a criar essa logomarca, que é para mim simbolicamente é dessa forma. Eu sou um farol. Eu estou aqui com a luz rodando e você está lá em alto mar, à deriva, perdido. Eu estou lhe mostrando o caminho, eu estou aqui iluminando o caminho. Só que quem vai nadar é você. Então, para mim, é um símbolo do que é a psicoterapia. É te ajudar mostrando o caminho para nadar. Porque nadar você sabe. Mas você pode nadar para o lado contrário. Você pode nadar para outro, mais para dentro do mar ainda. Eu vou te mostrar como chegar à terra firme. Show de bola. Menina, parece que ela ensaiou, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, de fato, agora pra gente encerrar, infelizmente, para essas pessoas que estão naquele limbo, né? Porque entra ano e sai ano, a gente fica com aquela lista ali, muita gente que tem essa mania de fazer a lista, e chega no final do ano, parece que a gente derrotou, né? Foi derrotado. Mais um ano, os mesmos sonhos, os mesmos projetos, e ele não saiu do papel. E a sensação é de derrota, mas que bom que vira o ano e dá essa sensação de esperança novamente. E muitas vezes a gente não vai conseguir sozinho. Então, queria que você deixasse essa mensagem para quem está nos assistindo, que precisa dar esse primeiro passo. Eu não vou conseguir sozinho, já tentei várias vezes, e esse ano eu vou fazer diferente. Está começando 2026, eu vou procurar ajuda. É tempo porque está começando agora, né? Primeira coisa que eu posso dizer é: sua dor não é besteira. Sua dor não é bobagem. Sua dor não é mimimi. Não é. Sua dor não é falta de Deus. Não é falta de fé. Sua dor é real. E como algo real, busque ajuda. Eu sei que muitas vezes é inviável para algumas pessoas fazer uma terapia, mas existem locais, existem formas, existem jeitos de fazer uma psicoterapia em valor social, gratuito. Existem locais na sua cidade que você pode procurar ajuda de forma gratuita. Então, procure ajuda. É só lá dar um Google. Psicoterapia gratuita, ajuda gratuita terapêutica na sua cidade, que você vai encontrar. Então, procure ajuda. Não deixe chegar ao limite. Se você sente, se você percebe, se você vê, procure. E para todo mundo também. Observe o outro. Ninguém aqui é um mundo sozinho. Então, observe o outro, observe as pessoas que estão do seu lado, observe quem precisa de ajuda. Existem muitas pessoas em sofrimento. Existem muitas pessoas em sofrimento calado. E às vezes o que a gente precisa é só olhar para o outro com mais amor, com mais generosidade, com mais atenção. Então, o recado que eu posso dar é esse. Se você sente que você precisa de ajuda, procure, busque um profissional. Se você percebe que alguém precisa de ajuda, mas eu não consigo ajudar porque eu não sei como fazer, converse, acolha, se mostre disponível. Dani, muito obrigada. Quem quiser lhe encontrar, reforce aqui suas redes sociais, Daniela e Cristina, para quem está nos assistindo aqui, lhe buscar e pedir essa ajuda, né? Mandar um direct lá. Estou disponível, @Daniele com 2 L's, Cristina, PSI, e www.danielecristina.com.br. Atendo online, então, eu não estou aí no seu local, como é que eu faço? Atendo online, todo o Brasil, todo mundo tem pacientes até fora do Brasil. Então, se precisar, é só mandar um direct, mandar um WhatsApp, que lá tem o link do meu Instagram. E vamos, né, pessoal, 2026, cuidar. Vamos também, que a gente nem falou, mas que é importante, além do cuidado com a saúde mental, a gente precisa, como eu falei, é tudo uma coisa só. Atividade física, alimentação, vamos procurar viver de forma melhor. Vamos deixar um pouquinho a tela, vamos deixar um pouquinho a comparação, vamos deixar um pouquinho dessa grama verde do vizinho, que muitas vezes é grama fake. Tá? Vamos olhar pra gente. Vamos nos colocar e olhar para o que a gente precisa. E vamos estar aqui e agora, né? Sempre. No presente. O presente é a única coisa que a gente pode fazer.
No passado a gente pode fazer mais nada porque já passou. No futuro a gente pode fazer porque nem existe. Mas o presente a gente pode. E por isso que se chama presente. Presente. Dani, muito obrigada. Obrigada a por sua entrevista. você. Foi maravilhosa. Viu que 2026, né, seja incrível para você. Todos nós. E que a Doctor tá aqui de portas abertas quando quiser voltar, viu, dando Estou essa aqui aula. sempre disponível. É só chamar, falar o tema que a gente conversa. Adorei, viu? Obrigada, gente. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um assunto aqui no Dr. Play Podcast.